Vamos falar sobre nutrientes produtores de energia que melhoram a disposição e a produtividade. Tira aquela preguiça, né? A nutricionista Cristiane Leite está com a gente. Oi, Cris, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Eu que agradeço o convite de falar com a sua audiência. Tem aquelas pessoas que tem aquele dia que não querem saber de nada, só do sofá, né? E o pior é que isso pode virar costume, né, Cris? Jorge, eu vejo que cada dia mais, talvez o ritmo de vida, o estresse, tantas tarefas, né? Hoje em dia o ser humano é multitarefas. 24 horas é pouco, né? E aí realmente o corpo perde arrigo. E o que a gente faz que nos leva a ter um certo desânimo, indisposição? Perdemos a vontade, muitas vezes, de muitas coisas que antes eram atrativas para a gente. O cansaço, Jorge, de forma geral, né? Você levar o seu corpo à exaustão, como eu disse, muitas tarefas, muitas responsabilidades, você se desdobrar, porque é a nossa realidade atual, né? Antigamente, as pessoas tinham uma vida diferente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos 1 milhão de coisas para fazer. E aí, de fato, vem a exaustão, porque o corpo começa a usar toda a sua reserva. Todas as nossas ações bioquímicas, vamos dizer assim, tudo que o nosso corpo faz, o nosso metabolismo faz, ele requer nutrientes para isso. Então, junto com a carga de estresse, junto com a carga de responsabilidade, junto com todos os financiamentos, tudo, né? A responsabilidade com a família, com o trabalho, a exigência de você ser muito bom em tudo que você faz com que as pessoas cheguem à exaustão mesmo. E aí, junto disso, a falta ou a privação do sono, que muitas vezes é até consequência de uma vida de tanto estresse. Então, tudo isso leva ao corpo necessitar mais de alguns nutrientes. E a pessoa que não dorme direito, o dia é péssimo, né? O sono é primordial. Jorge, esses dias até eu conversava com uma paciente, eu dizia de um material que eu estava lendo sobre longevidade, saúde neuronal. E é impossível você ter uma boa saúde mental, e pensando em longevidade, você ter uma velhice saudável sem o sono. E o sono impacta no momento, então vamos dizer assim, passe 2, 3, 4 noites sem dormir bem. Você já sente o impacto, mau humor, mudança de apetite, enfim, baixa produtividade. Imagina isso ao longo da vida. Então, de fato, o sono está aí entre o grande pilar, eu nem digo os grandes, mas o grande pilar para a qualidade de vida. Uma noite bem dormida já começa o seu dia diferenciado, né? Revigora, né? O momento do sono é exatamente para isso, para você formar as memórias, melhora da cognição, síntese, produção de alguns hormônios, então é essencial. E a nossa vida moderna, vamos dizer assim, ao longo dos anos, fez com que o nosso ciclo circadiano, que é aquele ciclo de 24 horas, mudasse. Então, antigamente, as pessoas dormiam exatamente quando anoitecia. Hoje em dia, a gente tem a modernidade da luz elétrica, né? A gente pode ficar acordado porque tem luz elétrica o tempo todo. Só que isso mudou também a nossa saúde do sono. Então, fato é que um sono prejudicado, ele tem impacto em todos os outros setores da saúde. E aí, Jorge, deixa eu só fazer um adendo. O sono não é só a quantidade ou não é só a qualidade, são ambos. Numa certa época, entendia-se que se o sono fosse de qualidade, ok. Tanto que as pessoas falavam assim, eu durmo só 4 horas por noite, mas eu levanto bem. É uma falsa percepção. Então, a qualidade e a quantidade. E a quantidade do sono diz muito respeito à faixa etária. Então, crianças, adolescentes requerem uma quantidade maior de sono. O adulto, na vida produtiva, na vida laboral, depende um pouco menos. Depois, na terceira idade ou na velhice, você depende um pouco mais de sono. Então, isso é primordial de fato.
E é bom a gente ter esse conhecimento, né? Para conseguir lidar melhor com essas situações, acima de tudo. Bom, e aquelas pessoas que tomam remédio para dormir? Em algum momento que seja necessário, vai ajudar a estimular o sono profundo, né? O que não é interessante nunca é você se automedicar. A partir do momento que você tem um acompanhamento médico, e aí os medicamentos para induzir o sono, eles são realmente prescritos por médicos, precisa da prescrição médica. Isso, não ouvir que a vizinha não dormia, está tomando tal negócio e agora dorme e achar que isso vai ser a solução para você também. Exatamente. Né? Lá no consultório eu consigo trabalhar alguns fitoterápicos em forma de chás ou em forma de cápsula que podem ajudar a induzir o sono. Inclusive eu gosto muito de trabalhar a higiene do sono, que são alguns pontos importantes para você se preparar para o momento do sono. Isso aí. É isso aí. E tem algo natural que ajuda? Que pode ajudar, por exemplo? Daqui a pouco eu durmo bem, né? Venho numa constante mas daqui a pouco começo a sentir que já estou começando a acordar mais frequentemente durante a noite. Aí quando acorda já não consegue mais voltar a ter o sono que tinha. Então já começa a pintar aí alguns sinais de que alguma coisa não está boa. Mas tem algo natural que pode ajudar nesse sentido, né? Para que o sono volte a ser aquele sono pleno que a gente precisa? Temos alguns fitoterápicos, mas antes disso eu quero dizer que é preciso que haja investigação do porquê a pessoa não está dormindo bem. Mas, de fato, nós temos alguns fitoterápicos, melissa, mulungu, ashwagandha, que podem ajudar. Junto disso, aquela preparação, a higiene do sono, preparar o teu corpo para uma boa noite de sono. Então, um quarto com menos luz, as telas, computador, celular, diminuir as telas de luz azul, porque elas acabam te despertando. Falar mais baixo, comer menos quantidade de comida próximo do horário de dormir, tomar um banho morno a quente ajuda, escaldapés também ajuda, porque relaxa, e leitura em livro de papel estimula o sono também. Então, são alguns pontos aí que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes em relação à higiene do sono. Mas em relação ao cansaço excessivo, Jorge, além do sono, nós temos outros fatores também. Alguns nutrientes que possivelmente estão aí inadequados, em deficiência, que precisam ser repostos para que essa pessoa tenha mais vigor, mais energia. É isso aí. Bom, para ter mais vigor, mais energia, né? Tem muitos esses nutrientes que contribuem também, né? E a questão do suplemento? Muitas pessoas, né, acabam não mudando muito a alimentação e procurando mais suplementos nesse sentido, né? O que às vezes pode ser um erro também, né? É um erro se não é bem orientado, Jorge. De fato, você suplementar nutrientes, vitaminas, minerais sem uma orientação nutricional, sim, é um erro. Porque alguns você está ingerindo uma dose menor do que deveria, ou no horário que não é tão interessante a absorção, ou em conjunto com outros nutrientes que pioram a absorção ao invés de melhorar. A suplementação é muito bem-vinda, mas sempre com orientação nutricional. E lembrando que a alimentação, os nossos alimentos, a comida, são a primeira fonte de nutrientes para o nosso corpo. E são fontes mais biodisponíveis, ou seja, eu consigo absorver e assimilar melhor um nutriente vindo da comida do que do potinho de suplemento. Mas quando necessário, quando há essa deficiência, aí sim nós fazemos a suplementação consciente. E aí tem que ter essa noção. Tem que procurar sempre os profissionais, né? Porque às vezes a gente ouvindo aqui, pesquisando ali e tal, mas não temos a nossa particularidade, tem que ser levada a sério. E isso muitas vezes as pessoas não entendem, né? E aí, Jorge, bem interessante a sua colocação, porque hoje nós temos muita informação, mas informação nem sempre traduz em conhecimento. Então, às vezes, o paciente traz para mim a dúvida
ou ele já vem dizendo que está suplementando. Eu já investigo se é por orientação médica ou nutricional. Não, eu recebi uma orientação da vizinha, ou eu vi na televisão, eu vi na internet. Então, essa consciência da não automedicação, da não autossuplementação é importante, porque daqui a pouquinho eu vou dizer que alguns nutrientes, quando suplementados em excesso, causam danos também. Temos que cuidar. Dá até intoxicação, né? Exatamente, Dependente do excesso desses nutrientes, né? Exato. Com o cansaço, com aquela fadiga, com aquela indisposição, né? Como a alimentação pode contribuir, né, para melhorar esses sintomas? Uma alimentação completa, sempre defendo, padrão alimentar saudável. Base vegetais, legumes, frutas, que são os doadores de antioxidantes e de micronutrientes. E, de forma geral, arroz, feijão, carne para quem é carnívoro, para quem não é, sempre as leguminosas, né? Os feijões, lentilha, grão de bico, são ótimos doadores de aminoácidos. Então, uma alimentação completa, porque vai te trazer energia. Então, primeiro ponto para eu ter energia, eu tenho uma alimentação adequada. Só que hoje eu vejo, Jorge, que boa parte da população não tem essa alimentação adequada. E aí eles têm a falta dos micronutrientes, vitaminas e minerais importantes no processo de formação de energia e de liberação de oxigênio no corpo e nos tecidos, né? Então, exames, ideal sempre anual, exames de sangue, para eu saber se eu tenho algum grau de anemia, se eu tenho alguma deficiência vitamínica. Então, hoje, se eu posso dizer, o carro-chefe das deficiências, a vitamina B12, a vitamina D e o ferro. Então, hoje em dia, eu vejo muitos profissionais solicitando, além do hemograma, também a dosagem dessas vitaminas e a ferritina. A ferritina é uma proteína que está no sangue que carrega o ferro. Então, ela é uma reserva de ferro no nosso corpo. Então, são ali alguns indicadores de alguns nutrientes essenciais. Então, hoje eu digo que a maioria dos meus pacientes, eles vêm com alguma deficiência ou de vitamina D ou de vitamina B12, esse aí é campeão. Ou ferro. Então, são nutrientes que eu preciso regular, porque eles fazem parte da produção, da síntese de DNA. Ou seja, eles fazem parte da produção celular e, consequentemente, da produção de energia. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, né? Fazer um exame para ver como é que estão. Tem pessoas que estão tudo bem, tudo tranquilo, que não há necessidade, mas muitas pessoas têm essa necessidade. Exato. E como é que a gente faz essa reposição, né? Esse equilíbrio? Perfeito, Jorge. Primeiro eu preciso adequar a alimentação da pessoa. Como eu falei anteriormente, no alimento o nutriente ele é mais biodisponível, então ele é melhor absorvido. Ok. Então eu sempre tenho que fazer uma alimentação adequada. Em relação à ferritina baixa, que hoje é muito comum, especialmente em mulheres, e especialmente em mulheres na faixa ali do período reprodutivo, mulheres que menstruam. Então, tem uma perda de ferro e ácido fólico todo mês, né, pelo fluxo menstrual. E aí eu preciso dessa reposição. Então, carne, primeira fonte de ferro e B12. Né? Inclusive, a carne é a única fonte de B12 nos alimentos. Em pessoas que não comem carne, hoje em dia a gente tem um público aí cada vez maior, eu tenho os feijões, eu tenho as verduras verdes escuras, muito ricas em ácido fólico e também em ferro. Aí um detalhe muito importante é o ferro vegetal, aquele que está nos alimentos de origem vegetal, ele não é tão bem absorvido quanto o da carne. Então, eu tenho que colocar uma fonte de vitamina C junta, porque a vitamina C pega a mãozinha do ferro e leva ele para dentro da célula. Ela ajuda a absorção do ferro. Então, uma fruta, por exemplo, tu almoça e come uma laranja ou uma tangerina, toma um copo de suco de limão, ou até mesmo espreme um limão ali na salada. É uma forma de você ter a
a vitamina C junto do ferro dos vegetais para melhor absorção dele lá no intestino. Já o das carnes, aí não precisa, porque ele é bem absorvido. São as dicas aí importantes, né? E quais outros fatores podem interferir, né, na melhora, né? Além de uma boa alimentação, equilibrado, um acompanhamento que é necessário? Jorge, atividade física, porque eu tenho uma melhora da disposição de forma geral, tem produção de hormônios, baixa do hormônio cortisol, melhora de alguns hormônios que trazem mais leveza, bem-estar. Então, eu preciso desse equilíbrio, né? Hoje em dia é quase uma ofensa dizer assim, você tem que diminuir o estresse, porque a pessoa diz, como? E realmente... Nesse mundo louco aí, Nesse né? mundo louco. Dependendo, né, do dia a dia da pessoa, parece até impossível, mas é um clichê que é necessário. Eu preciso diminuir estresse. Talvez você trabalhar mais próximo da tua casa, pegar menos trânsito, organizar a tua vida pessoal ou a tua vida financeira, aumentar a tua gama social de amigos, de convívio social. Isso aí melhora muito também o nível de estresse, porque você sai só daquela bolha do trabalho, que normalmente é no trabalho que nós temos mais níveis de estresse, né? Responsabilidades, enfim, metas, entregas. Então, alguns pontos importantes. Eu gostaria de frisar sobre a vitamina B12, Jorge, porque é uma vitamina que, de fato, hoje nós temos, assim, eu digo, quase uma epidemia de deficiência. É mesmo, E por que chegamos a esse ponto? Primeiro, pela má qualidade alimentar. O que acontece com a B12? Ela é de origem animal, então ela só tem na carne. E aí, mesmo pessoas que comem carne todos os dias, pode ter deficiência dela, porque ela depende da acidez estomacal para ser absorvida lá no intestino. Então, tem uma substânciazinha chamada fator intrínseco produzido no estômago, que depende da acidez do estômago, e que pega essa B12 e leva ela lá para o intestino para ela ser absorvida. É uma vitamina extremamente importante, porque está ligada à cognição, está relacionada com a qualidade da transmissão nervosa. E a falta dela, sabe aquele deu branco? Esqueci? Estou falando alguma coisa e esqueci uma palavra? Está muito relacionada com a deficiência de B12. Olha só que interessante isso. Ela é extremamente importante. Também faz parte da síntese do DNA celular. Enfim, em níveis até mais graves de deficiência, até no andar. Ela dificulta aquela sinalização nervosa de troca de passo em graus mais elevados de deficiência. Mas o que acontece hoje com a alimentação? As pessoas têm uma alimentação toda voltada para ultraprocessados. E aí isso causa uma irritabilidade na mucosa gástrica. Então, é muito comum a pessoa relatar azia e relatar refluxo. Ela vai lá e toma um medicamento, um pantoprazol, um omeprazol, para diminuir aquela sensação de queimação. Só que são medicamentos que diminuem a acidez estomacal. E aí também diminui a produção do fator intrínseco, que é o que faz a absorção da B12. A B12 suplementada, via oral, aquela que você engole a cápsula, é a pior forma de absorção dela. Porque se eu não tenho acidez gástrica ok, ela não vai ser absorvida. Então, o ideal é sublingual. Ou, em deficiências maiores, injetável. A injetável é só o médico que pode prescrever. O nutricionista vai prescrever oral, sublingual, e o médico vai prescrever injetável. E o interessante, Jorge, que os exames, aqui no Brasil, a legislação dos exames para B12 tem uma janela muito grande. Então, o mínimo é 200, o máximo é 900. PG por decilitro de sangue, é o que está lá. Só que abaixo de 500 já é deficiência. Então, a União Europeia, os Estados Unidos, enfim, eles já têm essa regulamentação na legislação, onde tem um limite maior, diferente aqui do Brasil, que nós ainda não mudamos. Então, eu, pelo menos, com os meus pacientes, eu já utilizo essa referência europeia. Então, eu sempre gosto da B12 do meu paciente lá nos exames, acima de 500. E veja bem,
Por que não pode suplementar por conta própria? Porque ela acima de 1.000, 1.200 já pode começar a ter uma lesão hepática por excesso. Se eu tenho um paciente que já tem histórico de lesão hepática, eu tenho que cuidar. Então, sempre B12 nos exames, entre 500, 1.000, 1.200 no máximo, mas nunca abaixo de 500. E para pessoas veganas ou vegetarianas, aí a suplementação sempre via oral ou injetável, quando necessário. Mas hoje você entra na farmácia, tá cheio lá de ofertas de B12. B12 para tudo quanto é lado. É verdade. E aí, quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Porque então ali é só botar a mão na glândula e pegar e levar. As observações que eu sempre faço só suplemente quando há necessidade. A necessidade, ela vem da condição clínica, então o relato clínico é muito importante, eu ouvir o meu paciente naquilo que ele está se queixando, então é a demanda clínica, junto com os exames. Então eu preciso sempre linkar o que o meu paciente queixa e o que os exames estão dizendo, né? Em relação a B12, eu nunca vou orientar o meu paciente a B12 via oral, porque vai ser péssima absorção. Então, é sempre a pastilhazinha sublingual. Ou, quando tem uma deficiência severa, eu oriento encaminhar ao médico para que seja feito um tempo de terapia injetável. Importantes orientações, então, né, nesse caso. Para falar com a Cristiane Leite, como é que a gente faz? Jorge, pode entrar em contato comigo pelo @CrisLeiteNutricionista. Se houver alguma dúvida do que foi falado aqui hoje, ou vocês quiserem agendar uma consulta, uma avaliação, estou à disposição. Obrigado, Cris. Ótima semana. Muito obrigada. Cristiane Leite, nutricionista clínica, conversou com a gente hoje sobre essa questão de nutrientes produtores de energia para melhorar a disposição e a produtividade.